Desde o início dessa série eu venho contando para você que os hackers são peça fundamental de uma gigantesca transformação que vem acontecendo no mercado da segurança da informação. A gente viu o contexto histórico e os passos que a gente deu para chegar até aqui. E agora é a hora em que você vai entender o tamanho e a importância desse movimento. Mas antes, me diz aí, você já postou um story no Instagram hoje? Ou fez aquela trend do TikTok? E na hora de jogar, você vai de PlayStation, Xbox ou Nintendo? Eu confesso que eu não consigo abrir mão do teclado e mouse, tipo os da Logitech, sabe? Então eu acabo ficando mais no Windows mesmo. Aliás, tem muito jogo massa, né? Tipo os títulos da Rockstar ou da Riot Games. E se você também joga no PC, eu imagino que você tenha uma conta na Steam, né? Ou você acaba usando mais a Epic Games. E na hora de fazer compras, você usa uma Mastercard ou usa a Visa? Na internet eu aposto que você paga pelo PayPal, né? E o seu celular aí? Roda o Android da Google ou o iOS da Apple? E música, você curte? Eu tô sempre ouvindo alguma coisa no Spotify. Mas bom mesmo é quando dá tempo de ver aquele filme na Netflix. Tipo quando você consegue pegar um Uber e ficar mais de boa ali no banco do passageiro. Aliás, falando de conforto em carro, você prefere os da GM ou Toyota? Tá, eu sei, na verdade você queria um Tesla, eu também, mas tá difícil pros brasileiros, né? Tá bom, né? Eu acho que já deu. Quer saber por que eu falei tudo isso? Eu tenho certeza que você reconheceu essas empresas que eu citei aqui, né? São nomes que são super presentes nas nossas vidas, pois essas empresas têm algo em comum. Além do fato de que elas são todas líderes dos seus segmentos. Todas elas incluem hackers éticos espalhados pelo mundo na sua estratégia de segurança. Essas e outras milhares de empresas pagam todos os dias recompensas para aqueles que encontram e reportam falhas em seus sistemas. E se você aí esbarrar numa vulnerabilidade nelas e reportar, eles vão te pagar também, viu? Essas empresas têm o chamado Programa de Bug Bounty. É fato, o serviço prestado por hackers é de extremo valor. E o mercado não apenas percebeu isso, como moldou formas de trabalhar com hackers para aumentar a segurança das empresas na complexa luta contra os cybercriminosos. O hacker era o cara do submundo, era o cara que atacava, que estava sempre outside, né? Estava sempre fora, marginal a todo esse sistema. Com a evolução, entende-se então que a gente precisa testar continuamente nossos sistemas, os sistemas precisam ser testados e precisa dessa pessoa com expertise. Então é uma evolução do pensamento de eu preciso trazer essa pessoa, o inimigo eu preciso trazer o inimigo, né? O hacker eu preciso trazer essa pessoa para dentro, para que ela continue testando meus sistemas e protegendo os meus assets, os meus ativos. Dos formatos de cooperação com hackers éticos, certamente se destaca o Bug Bounty, os programas de recompensa por vulnerabilidades. So a bug bounty is where a hacker sends a suspected security vulnerability to a company. The company looks at the report and they, in many cases, will say, yes, this is actually a security vulnerability. Thank you very much. We're going to fix it. This is very, very valuable information. In some cases, this could have caused us a breach. So here is a reward for your work and for helping to improve our safety. Pela primeira vez, você pode falar para um especialista ou para a população que, nesse caso, o crime não compensa. Isso é muito bom, porque a premissa sempre é, puxa, o crime compensa. E no programa Bug Bounty, aquele que seja um invasor, se ele descobre uma vulnerabilidade e, em vez de se aproveitar de má fé, entrega para a empresa, a remuneração dele será maior do que, de fato, se ele usar para o mal. Então, o indivíduo encontra uma falha numa rede social. É muito melhor o que ele vai receber da empresa do que se ele vendesse um serviço de invasão de perfil à rede social. Quando uma organização abre o seu programa de Bug Bounty, ela publica algumas informações fundamentais. Primeiro, o escopo do programa. Nele, ela indica aos hackers que partes da sua infraestrutura estão dentro do programa e são elegíveis à recompensa. O escopo pode ser super específico e limitado, como por exemplo permitindo apenas testes em uma funcionalidade específica, um pequeno pedaço de um site da empresa, por exemplo. Mas também ele pode ser super amplo, indicando que absolutamente qualquer site, aplicativo ou infraestrutura pertencente a essa empresa é coberta pelo programa. E esse geralmente é o caso das empresas que têm mais maturidade em segurança. Depois temos os termos e regras de participação, indicando o que o hacker pode ou não pode fazer. Aqui vão entrar uns cuidados com dados sensíveis e também testes que não são permitidos, como aqueles que envolvem engenharia social, tipo enganar os funcionários, ou os de negação de serviços, testes que poderiam causar instabilidade nos sistemas, por vezes até tirando eles do ar. Em seguida temos o Safe Harbor, que, como a gente já mencionou,
é o termo em que a empresa permite o hacker a realizar esses testes sem ter qualquer problema legal. O programa também costuma descrever a relação de recompensas. Ali o hacker fica sabendo como a empresa remunera. Geralmente eles mostram exemplos de valores pagos para cada impacto que uma falha possa ter. E falando em impacto, também é comum que as empresas descrevam quais dos seus sistemas têm maior prioridade. Por exemplo, uma falha no produto principal da companhia tem mais relevância do que uma falha num pequeno site de confirmação de presença de eventos online deles. Outro ponto importante é o canal de comunicação. A indicação de para onde o hacker deve relatar a falha e por onde ele vai manter contato. Dá pra ver que o Bug Bounty resolve as dores de ambos os lados, né? Os hackers finalmente têm o seu trabalho valorizado, ganhando dinheiro por suas descobertas, sem ter grandes mudanças naquele formato de exploração de sistemas que eles já faziam de costume. E para as organizações, ter hackers de todo mundo testando seus sistemas é uma gigantesca contribuição, com um grande desafio de se manter uma estratégia de Red Team. Dentro da estratégia de Red Team, é muito custoso eu manter um time suficientemente grande para acompanhar o ritmo de desenvolvimento. Eu tenho um time muito maior de desenvolvedores do que de tester, de Red Team. Para cada 10 desenvolvedores eu tenho um de Red Team. O ratio é bem maior, mas é um exemplo, né? Então eu produzo muito mais código do que eu tenho capacidade de testar. Então, a cada ciclo de incremento do meu produto, eu posso ter introduzido muito mais vulnerabilidades do que o meu time interno tem a capacidade de encontrar. Então eu abro isso para outros testadores do mundo para me ajudar a encontrar essas vulnerabilidades mais rápido. Ao abrir um programa de Bug Bounty, as empresas estão literalmente convidando hackers do mundo inteiro a testar os seus sistemas. E aqui pode ser realmente qualquer um novato se aventurando ou um pesquisador com anos de experiência. Cada um vai fazer a sua própria abordagem nos seus testes, explorando a sua criatividade e usando o seu conhecimento técnico, livre de qualquer viés que o ambiente corporativo teria, o que é a fórmula ideal para o sucesso do Red Team. E o resultado de ter tantas mentes brilhantes com visões tão diversas testando os seus sistemas é surpreendente. Dados de uma empresa que faz gestão desses programas indicam que 75% dos seus bug bounties tiveram uma vulnerabilidade severa relatada por um hacker logo nas primeiras 24 horas de programas no ar. Quando você, por exemplo, introduz um programa de bug bounty, que é abrir a sua empresa para que outros pesquisadores do mundo inteiro testem, você está também aumentando a capilaridade desses pesquisadores, logo aumentando as possibilidades estatísticas, né, de que uma vulnerabilidade possa ser encontrada. Então perceba, quanto mais controle eu perco a respeito de não achar que eu estou seguro dentro da minha redoma, e eu abro, mais chances eu tenho de corrigir aquilo rapidamente e produzir um efeito positivo para o meu produto, para o meu negócio. Eu acho que o Bug Bounty é o novo jogo dos hackers e tem que existir, porque, querendo ou não, é um trabalho para o hacker, mesmo ele sendo contratado ou não. De fato, o Bug Bounty soa como um jogo para os hackers. E talvez o que torne ele tão atrativo é justamente a liberdade de poder jogar esse jogo quando e como ele quiser. E se todo jogo tem a sua estratégia, no Bug Bounty elas são diversas. Alguns, por exemplo, optam por focar nas empresas recém-chegadas, porque se elas estão fazendo Bug Bounty há menos tempo, pode ser que elas ainda tenham mais falhas a ser descobertas, né? Outros preferem focar nos programas das empresas de mais nome, talvez por se identificarem mais com elas. Ou ainda focar apenas nas empresas que usam tecnologias na qual o pesquisador tem maior familiaridade. Ou participar apenas do programa de uma marca que esse pesquisador conheça bastante. Até porque quanto mais você conhece do seu alvo, maiores as chances de você ter uma sacada criativa para descobrir uma vulnerabilidade ali, né? Enfim, o que importa é que cabe ao hacker decidir como ele vai atuar, sem ter qualquer tipo de comprometimento aqui. Agora, embora a gente esteja aqui comentando de resultados incríveis desse formato, a verdade é que o Bug Bounty não é para qualquer empresa. As empresas que estão utilizando-se do Bug Bounty já precisam estar no nível de maturidade de segurança cibernética altíssima, porque se uma empresa que não chegou nesse nível abre um programa Bug Bounty, certamente no mesmo dia ela será afetada por esses testes. Não foram poucos os casos em que programas de Bug Bounty acabaram sendo encerrados em menos de 24 horas no ar. Imagina só, né? De certa forma, é uma corrida por dinheiro ali. Quando tem um novo programa no ar, vem pesquisador do mundo inteiro tentar ser o primeiro a encontrar uma vulnerabilidade
que possa ter passado despercebida até então. Alguns usam até ferramentas de varredura automática para fazer levantamentos. E com esse tanto de gente fazendo múltiplos acessos, alguns sistemas testados chegam a ficar instáveis ou até a sair do ar totalmente. Mas o problema vai além. Algumas empresas despreparadas acabam recebendo tanto relato de vulnerabilidade que o budget alocado para pagar as recompensas acaba e o programa é terminado muito antes do planejado. Outro problema de se ter reportes excessivos é que fica bem mais difícil de tratar eles num tempo aceitável. E a relação com a comunidade hacker pode ser prejudicada. Nesses casos, é comum que a empresa tenha que pausar o programa para poder revisar algumas lições de casa que eles têm que fazer antes de poder relançar. All companies should work towards having a bug bounty program. That doesn't mean that every company is ready to launch today, because there are some considerations to launch. You want to have some discipline in your process for receiving security vulnerabilities before you just rush out and launch a program. Otherwise, you may end up getting a bunch of vulnerabilities in and not having the internal processes to deal with them promptly. And that results in an unpleasant experience for the hackers, who are excited not only to get rewarded, but the hackers are really motivated by seeing their work result in increased safety and security. They're motivated by seeing things get fixed. At HackerOne, again, when a company is considering onboarding with a bug bounty program, we offer a lot of expert advice to companies to work out if they're ready, what set of steps they might want to take to make sure they're ready, and then launch when they're ready, and only when they're ready. O Bug Bounty realmente é indicado para empresas maduras, que já tenham passado por testes anteriores e que já tenham processos sólidos de segurança da informação. Mas mesmo com total maturidade e experiência, é difícil não ter, no mínimo, um certo receio ao pensar que você está chamando hackers do mundo inteiro para testar a sua segurança. Então, um passo muito adotado para testar o formato e experimentar como é ter um Bug Bounty sem se comprometer tanto assim, é fazer o chamado Bug Bounty privado. Nós temos dois tipos de programa, o público e o privado. O público ele fica disponível para qualquer participante da plataforma, então qualquer pessoa que se cadastre na plataforma pode reportar falha por ali. E os programas privados eles contam com uma camada maior de confidencialidade, porque depende da empresa fazer o convite para os especialistas. Os programas privados dão à empresa o poder de controlar quem são os hackers participantes e quantos são eles. Por ser um clubinho fechado, eles podem adotar termos de confidencialidade bem mais restritivos. E esses fatores deixam as empresas mais confortáveis para ter as suas primeiras experiências com Bug Bounty. Para você ter uma noção, 80% das empresas que fizeram uso de um Bug Bounty em 2021 fizeram uso do modelo de programa privado. A public program is one where it is public knowledge and publicly announced that a company has a bug bounty program, and any hacker can participate, and anyone on the internet can submit a vulnerability to a public program. And there's also the private program, which is where maybe it's not publicly announced that the program exists, and a set of hand-picked hackers are privately invited to the private program to test privately. And there are advantages and disadvantages to both types of programs. Often a company who is new to the concept of bug bounty might start with a private program. One of the things a private program allows you to do is launch in a way that's very controlled in terms of volume and predictability. So if for example, a customer isn't quite sure about their security posture, they might launch a private program with, say, just 10 hackers invited, for example, to pick a number. And that means that with a curated launch like that, the company is unlikely to get overwhelmed with, a flood of reports. And all of these things can be iterated on very quickly. So if in fact, the company turns out to be relatively robust and 10 hackers are not finding that much in terms of vulnerabilities, that number of invites can be increased, bounty prices can be increased. And we do see a private program going public as a stage of security maturity. You will find that most of the companies with the strongest security postures have a public program because they've been through those early steps of learning to run a program, and they're at the stage where they really want to benefit from the immense creativity of every hacker on the internet. That's what you get with a public program. You're inviting just the combined creativity of every hacker out there to come and help you secure your products, your websites. Bom, com as várias características do Bug Bounty que a gente já comentou,
tem boa chance de você já ter pensado em como deve ser trabalhoso gerenciar isso tudo. Tem que ter relação com a comunidade hacker para poder ter participantes, tem que definir o escopo do programa, as regras de participação, os valores de remuneração, ter um safe harbor, um canal claro de comunicação, fazer a triagem dos relatórios e por aí vai. De fato, a grande maioria das empresas acaba achando que é melhor delegar essas responsabilidades para quem domina o assunto. E é aqui que entram as plataformas de bug bounty. Empresas que oferecem toda a estrutura necessária para se iniciar e manter um programa de bug bounty. O papel de uma plataforma é unir a comunidade de especialistas, né, de hackers, com as empresas. Então fazer essa ligação e sempre olhando os dois lados, tanto o lado da empresa, né, sendo algo benéfico para as empresas, mas também desenvolvendo a mão de obra dos especialistas. The platform does many things. Mainly it serves as the introduction between interested hackers and companies who want to be more secure. So the company will sign up as a customer to HackerOne, and then a set of hackers will typically get invited, or maybe everyone, maybe the public will get invited to go and test that company's assets. The company will have published, some guidelines as to what they're interested in having tested and what sort of bounties they tend to use for what type of vulnerability. And then hackers, again on platform, submit the vulnerabilities. The platform allows detailed tracking of status, tracking of resolution, tracking of bounties, of course. The platform facilitates all of this. A HackerOne e a BugCrowd são plataformas de bug bounty bem estabelecidas, pioneiras nesse mercado. Elas têm um grande número de programas gerenciados e uma super base de hackers cadastrados. No ano passado, a HackerOne ultrapassou a marca de 2.000 programas de bug bounty. HackerOne is a platform that brings together hackers who are good at hacking, who love to hack, and customers who want to have a leading security posture. And by bringing together great hackers with progressive customers, HackerOne provides financial opportunities for hackers, and in return, customers who use HackerOne tend to be some of the safest companies out there in terms of cybersecurity. E ter uma comunidade forte faz toda a diferença aqui. O novo cliente, ao publicar o seu programa nessas plataformas, vai ter ele divulgado imediatamente a um grande número de hackers que rapidamente vão passar a participar, tentando encontrar falhas em seus sistemas. Outra característica importante das plataformas de bug bounties é o sistema de pontuação dos hackers. Cada especialista que reporta e ajuda as empresas e tem esse reporte aprovado, ele vai ganhando pontos e ele acaba ficando mais atraente ali para participar, para ser convidado para os programas privados das empresas. Indo agora para o segmento de bug bounties privados, uma plataforma que certamente se destaca, tendo diferenciais bem interessantes, é a Synec. A Synec possui um time seleto de hackers que possuem acessos aos programas de seus clientes. Para fazer parte desse time, o hacker passa por um processo que envolve uma entrevista, uma prova teórica, uma prova prática e a validação dos seus documentos. A taxa de aprovação, segundo eles, gira em torno de 12%. Nós contratamos uma empresa que utiliza de um pool de testadores, de uma base de pesquisadores, que nós não temos conhecimento, e eles fizeram os testes, isso a gente já tem feito há 3 anos seguidos, o bug bounty privado. A gente não se expõe, então não é o nome da empresa que vai lá, é um codinome que é usado, os pesquisadores testam isso através de um sistema e a gente recebe o resultado desses testes. Avaliamos outros programas de bug bounty, mas a gente tem usado recorrentemente o mesmo por razões financeiras, custo ou velocidade na entrega desse relatório e na qualidade da entrega desse relatório. Utilizamos uma empresa chamada Synec que aplica o modelo privado, os seus pesquisadores testam e nos entregam um relatório ao final. Outro diferencial é que quem paga as recompensas é a própria Synec e não os seus clientes. Com isso, eles conseguem manter um padrão de valores de recompensa em todos os programas que eles gerenciam. E por essa mesma razão também, eles são conhecidos por terem o pagamento mais rápido do mercado. Ao contrário das outras plataformas que esperam a falha ser corrigida pelo dono do programa para que então eles liberem o pagamento, na Synec, assim que o time de triagem verifica que o relatório é válido, eles já pagam a recompensa. No geral, isso acontece em apenas 48 horas depois do hacker reportar a falha. No nosso caso, como foi um programa de bug bounty privado, não foi estabelecido o valor por vulnerabilidade. Essa negociação foi feita por conta da empresa e seus pesquisadores. Para nós, como a minha negociação é com a Synec ou com o BugCrowd ou com outra empresa do ramo, eu negocio um valor, um montante e um prazo. Então, por 2 semanas, tantos pesquisadores por esse valor. E o restante que é feito no background, como eles negociam esses bug bounties com seus pesquisadores,
a gente não fica sabendo. Por aqui, esse mercado ainda está engatinhando. Os dados da HackerOne indicam que apenas 1,5% dos programas de bug bounty são de empresas da América Latina. Mas a startup brasileira Bug Hunt vem com o objetivo de mudar esse cenário. Fundado em 2020, eles se posicionam como a primeira plataforma de gestão de bug bounties aqui do Brasil. A gente sentiu uma necessidade aqui para o mercado brasileiro de uma plataforma semelhante. A gente participava de programas de bug bounty em plataformas estrangeiras e a gente viu muitas empresas aqui do Brasil abrindo programas e pagando em dólar, né? E também a gente viu diversos especialistas, hackers, indo para essas plataformas. A gente começou a trabalhar nisso ali em 2017, 2018 foi totalmente, 19 modelando o negócio, desenvolvendo MVP, e desde então, 2020 ali no começo, a Bug Hunt nasceu. A gente tem que acabar educando as empresas, né? Isso é um tema muito novo aqui no Brasil, a gente educa mostrando a necessidade do bug bounty. O cenário ele está evoluindo, lógico que está só no começo, né? A gente está ainda muito distante do que é visto lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Europa, mas a gente está conseguindo identificar que é uma área em expansão. Agora, vale dizer que talvez o modelo de bug bounty não agrade a todos em todas as suas características. Aos hackers que focam em renda, a imprevisibilidade financeira dos bug bounties certamente preocupa. Nunca se sabe quando você vai encontrar uma vulnerabilidade nesses programas e quando você vai monetizar com elas. E do lado das empresas, muitas ainda não estão prontas para pagar por cada vulnerabilidade reportada. Unindo esses dois pontos, a Cobalt chega com um modelo de testes muito interessante. A empresa recruta hackers por todo o mundo, reúne eles em grupos de 3 a 5 profissionais e faz então a intermediação com seus clientes, as empresas que queiram passar por testes de segurança. E aqui o modelo de remuneração é outro. O hacker não ganha por falha, mas sim pelo teste realizado. Se ele identificar 0 ou 1000 vulnerabilidades no processo, o valor que ele ganha é o mesmo, desde que ele tenha realizado todas as horas de testes que foram solicitadas. Dessa forma, então, o hacker sabe quanto ele vai ganhar no final de cada projeto de teste de vulnerabilidade que ele participar, o que faz toda a diferença na hora de administrar suas finanças. Para ser um hacker, um tester na Cobalt, o profissional passa por uma avaliação de perfil e uma entrevista. E o legal é que esses profissionais ficam em contato entre si e também em contato com o cliente, para que juntos eles consigam produzir um trabalho ainda melhor. Seja ganhando por vulnerabilidade reportada, como nos bug bounties, ou ganhando por teste realizado, como no modelo da Cobalt, o fato é que o hacker hoje, mesmo trabalhando de forma independente, tem boas oportunidades, seja para ter renda complementar ou até para se dedicar de forma integral. Cada vez mais, o importante trabalho dos hackers é valorizado por diferentes modelos no mercado. Me conta aí, hein? Você tá curtindo a Semana do Hacker Ético? Eu imagino que a essa altura você já esteja aí sacando o quão louco é todo esse mercado e o gigantesco potencial que ele tem, né? E olha, se você gostou do conteúdo que você viu até aqui, eu tenho uma novidade bem importante pra te contar e eu quero fazer isso logo com você que tá aqui se empenhando e tá determinado a aprender para que você saiba disso antes de todo mundo. Eu vou formar o próximo grupo de hackers éticos que vão passar, assim como eu, a procurar vulnerabilidades nas maiores empresas do mundo pela internet, em busca de recompensas que podem ser inclusive milionárias. No dia 30 de maio vão ser abertas as inscrições para a primeira turma do curso do Bug ao Bounty. Nesse curso eu vou te entregar tudo que é necessário para você aprender a identificar a vulnerabilidade e reportar para empresas por aí. E se você quer aumentar suas chances de fazer parte desse grupo, que vai ser bem seleto, fica tranquilo que você não vai precisar hackear o site da inscrição nem nada, tá? É bem simples, você só precisa fazer a sua pré-matrícula que já está disponível agora mesmo. Para isso é super rapidinho, super de boa, é só você tocar no botão que tá aqui embaixo, fazer a sua inscrição e aí sim garantir que uma das vagas vai ser sua. O curso tá imperdível e eu quero ver você lá, hein?